O Banco Inter já foi uma das empresas queridinhas da nossa bolsa. Porém, hoje em dia, a ação do banco está completamente esquecida, completamente abandonada. E a grande questão é a seguinte: o Banco Inter é o banco mais barato da nossa bolsa? E a resposta é bem simples: depende. Hoje o Banco Inter negocia a 0,5 vezes o seu valor patrimonial, metade do seu valor patrimonial. Basicamente o que o mercado está falando com esse múltiplo de 0,5 vezes valor patrimonial é que se o Banco Inter fechasse as portas, parasse de operar e vendesse todos os seus ativos, ele valeria o dobro do que vale hoje na bolsa. E quando a gente compara esse múltiplo com os outros bancos da nossa bolsa, o Banco Inter de fato está extremamente barato. Só que, por outro lado, o Banco Inter hoje não consegue entregar lucros consistentes e nem um ROI admissível. O banco até entregou um lucro pequeno no ano passado, mas é algo bastante irrisório ainda, e o ROI ficou ali na casa de 1%, o que é praticamente nada. Há pouco tempo atrás, o Inter fez o seu Investor Day, onde ele divulgou um plano de crescimento para os próximos 5 anos. Nesse plano, o Inter divulga que pretende atingir um ROI de 30%, o que levaria o banco a um lucro de mais ou menos 5 bilhões de reais por ano. Eu inclusive fiz um vídeo explicando detalhadamente esse plano do Inter para os próximos 5 anos. Eu vou deixar o link aqui no card e depois tu clica e assiste. O ponto aqui é o seguinte: se o Inter realmente conseguir entregar esse plano para os próximos 5 anos, ou até mesmo entregar uma parte desse plano, digamos que não atinja um ROI de 30%, mas atinja um ROI de 15%, 20%, o Inter de fato hoje é um banco extremamente barato. Mas caso o banco não consiga entregar ROI e lucros consistentes, o Banco Inter não está barato, ele está caro. Por isso que eu falei que depende se o banco está caro ou está barato. Tudo depende da capacidade do banco de entregar lucro e ROI nos próximos trimestres e anos. Obviamente que a mudança do cenário de juros no mundo inteiro e aqui no Brasil contribuíram muito para essa queda avassaladora das ações do Banco Inter nos últimos anos. E caso a gente veja a Selic sendo cortada, caindo para 9, 10, 8%, o Banco Inter certamente vai se beneficiar disso tudo e as ações tendem a subir com bastante força, porque o Banco Inter é uma ação bastante sensível ao juro, bastante sensível ao preço do capital. Porém, o que vai de fato fazer preço nas ações do banco no médio e longo prazo é a sua condição e a sua capacidade operacional. E quando a gente olha o último balanço do Banco Inter, tem umas coisas muito interessantes que a gente pode pontuar. O primeiro ponto é que o Inter segue crescendo em um ritmo bastante interessante. Em 2022, o Inter adicionou mais de 8 milhões de novos clientes à sua base. E esse é um número bastante interessante, porque é um número muito maior do que o próprio Banco Inter havia previsto que conseguiria alcançar lá na época do seu IPO. Outro ponto bastante interessante também é a expansão internacional do Banco Inter. O Banco Inter adquiriu a Youcent no ano passado, para fazer a sua entrada no mercado internacional, e a partir daí o Banco Inter começou a fazer a abertura de contas globais. E hoje o Banco Inter já tem mais de 1 milhão de Global Accounts abertas, e segundo o próprio banco, a média de abertura de contas é de mais ou menos 5.300 contas por dia, o que é um número também bastante impressionante. Caso o Banco Inter consiga manter esse crescimento acelerado e também consiga ser lucrativo nessa avenida internacional, digamos assim, isso vai ser muito importante para o futuro do banco e pode agregar muito valor às ações da companhia. Um outro ponto que também chamou muito a atenção no último resultado foi o custo de funding do Banco Inter. O custo de funding, basicamente, é o custo que o banco tem para captar dinheiro. E esse custo de funding do Banco Inter está em cerca de 60% do CDI, ou seja, é um custo extremamente baixo. Como é que funciona esse custo de funding? Funciona com a pessoa depositando na poupança, depositando em um CDB ou deixando o dinheiro parado na conta. Se você deixa o dinheiro parado na conta, o banco vai lá, pega o seu dinheiro para emprestar, para investir, para fazer qualquer coisa. E depois, quando você precisa do dinheiro, o banco vai lá e te devolve. E o Inter está com um volume muito alto de depósitos à vista de clientes que depositam dinheiro, deixam na conta ou colocam em alguma aplicação financeira do banco. E por isso que o custo de funding do Banco Inter está extremamente baixo. Isso é muito importante, porque quanto menor for o custo de funding do banco, maior é o potencial retorno que ele pode gerar emprestando esse dinheiro para alguém ou até mesmo colocando em alguma aplicação financeira e coletando aquele spread. Falando um pouco agora do operacional do Banco Inter. Nós estamos vendo um crescimento em todas as vertentes do banco. O Banco Inter está mostrando crescimento no Intershop, que é o e-commerce do Banco Inter basicamente.
está mostrando um crescimento interessante na parte de seguros, que é uma parceria do Banco Inter com a Wiz e também vem crescendo bastante. A Inter Invest também, que é a corretora do Banco Inter, está com números crescentes. A Global Account, como eu já falei também. Enfim, o Banco Inter vem crescendo de maneira exponencial em todos os setores que ele está se propondo. E alguns setores aqui são bastante lucrativos, como seguros e investimentos. A Global Account pode vir a ser lucrativa no futuro e o e-commerce não é tão lucrativo assim porque pratica margens bem menores, mas também é importante para mostrar que o banco está crescendo nele também. Além disso, o Banco Inter também divulgou que está tendo sucesso na sua estratégia de cross-sell, ou seja, conseguir vender 2 ou mais produtos do banco para um mesmo cliente. Isso é muito importante porque ter sucesso no cross-sell vai ser imprescindível para o Banco Inter começar a ter lucros mais consistentes. Porque basicamente eu começo com um cliente usando a minha conta digital, que me gera 0 de lucro basicamente, e a partir daí se eu conseguir fazer esse cliente usar o Intershop, comprar o seguro ou usar a corretora do Inter para fazer investimentos, a rentabilidade desse cliente vai ficar muito melhor e isso com o passar do tempo vai alavancar a rentabilidade do banco. E um outro ponto que é extremamente importante que eu quero destacar aqui para vocês é o crescimento da carteira de crédito do Banco Inter. O Banco Inter é um banco muito antigo que começou sendo o banco do grupo MRV, que dava crédito habitacional, então é um banco que tem muita expertise em dar crédito. E se o Banco Inter conseguir realmente crescer a sua carteira de crédito, como vem crescendo, e conseguir ser lucrativo com baixa inadimplência, isso pode ser um motor muito importante para o crescimento de lucro e de ROI do Banco Inter. E como dá para ver aqui no gráfico, a carteira de crédito do Banco Inter vem crescendo de uma forma bastante importante. E o índice de Basileia do banco também está extremamente confortável. O Banco Inter tem espaço para crescer ainda mais a sua carteira de crédito. Obviamente que o banco precisa começar a entregar ROI e lucro, porque se isso não acontecer, esse índice de Basileia pode cair de uma maneira muito rápida, e a gente não quer que isso aconteça. Porém, tiveram alguns pontos que também chamaram a atenção negativamente no último resultado do Banco Inter. Um deles foi o aumento da inadimplência. O banco falou que teria uma inadimplência controlada e estabilizada, mas o que a gente viu foi que a inadimplência de até 90 dias mostrou uma leve subida de 3,8 para 4,1. E isso acabou desagradando um pouco o mercado, apesar de eu achar que não é algo tão preocupante assim, mas é sempre bom prestar muita atenção no nível de inadimplência de qualquer banco. E outro ponto que também chamou a atenção negativamente foi o aumento das despesas do banco. Segundo o Banco Inter, houve uma despesa maior com pessoal e também houve uma despesa maior referente à aquisição da YouSend, que foi a plataforma internacional que eu comentei anteriormente. E segundo o Banco Inter, nos próximos trimestres essa despesa tende a diminuir porque esses fatores que elevaram a despesa no último tri, eles não são recorrentes e tendem a diminuir a despesa nos próximos trimestres e também é muito importante ficar de olho nisso. E por fim, um último ponto que é interessante e me chamou a atenção é que o número de clientes do Banco Inter por cada colaborador ele vem subindo e o custo de servir do banco vem diminuindo. Isso mostra um aumento na eficiência do Banco Inter. E como todo mundo sabe, para o banco ser lucrativo, ele precisa ser extremamente eficiente. Bom, eu acho que deu para ter uma noção do momento atual do Banco Inter. Obviamente, como eu falei, o momento ele é complicado porque ainda é um momento de juros altos que penaliza empresas como o Banco Inter. E atrelado a isso, o Banco Inter fez aquela migração para a Nasdaq, onde a ação do banco ficou completamente abandonada, com uma liquidez muito pequena. E essa liquidez pequena também sujeita as ações do Banco Inter a oscilações muito fortes. E isso também pode ser um empecilho para muitas pessoas. Eu particularmente gosto dessa tese, gosto do Banco Inter, acho o valuation muito descontado, principalmente quando a gente compara com o Nubank, que é o principal concorrente do Banco Inter, mas como eu falei, é muito importante acompanhar se o banco vai começar a mostrar uma melhora de lucro e de ROI nos próximos trimestres. Caso o banco consiga mostrar essa melhora, pode ter certeza que a ação vai disparar e vai se multiplicar por algumas vezes. Então é muito importante fazer esse acompanhamento. Acompanhar o ROI, acompanhar o índice de eficiência, acompanhar como é que está a carteira de crédito do Banco Inter, como é que está a inadimplência, enfim. Tudo isso é muito importante porque isso vai ser imprescindível para o banco entregar aquilo que ele se propôs a entregar e as metas divulgadas no seu Investor Day. Me manda aqui nos comentários.
Tu investe em Banco Inter, tu gosta de Banco Inter, tá comprando, tá vendendo, enfim, me manda a tua opinião aqui nos comentários. E também não esquece de te inscrever no canal, como diria o filósofo, me ajuda a te ajudar. Deixa o like no vídeo também e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.